Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos reagir a mais um vídeo ali no canal Fatos e Verdades, e créditos vai ao canal, por até mesmo apresentar conteúdos de qualidade e para nos alertar, para fazer a gente enxergar o que de fato está acontecendo hoje nas igrejas, E eu quero dar essa passeada com vocês aqui, para que você possa enxergar de uma forma, natural, sem julgamentos, mas a gente poder trazer maturidade para que a gente não possa ser enganado, por ventos de doutrinas, e aqui a gente está aqui para isso, para vos alertar a respeito disso. E o canal Fatos e Verdades, eles sempre trazem conteúdos em relação a isso, tá ok, gente? Mas antes de irmos para esse vídeo, eu conto com o seu apoio, tá? Não esquece de deixar o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Dito isto, vamos para o vídeo. Igrejas costumam ser vistas como templos de luz, fé e sossego. Mas a verdade é que às vezes o culto parece mais um episódio de série cômica, com orçamento duvidoso. Entre aleluias empolgadas, gritos de libertação, glória a Deus! E pastores mais performáticos que ator de novela bíblica, algumas situações ultrapassam até o bom senso. Tem momento que é hilário, tem momento que é de correr da unção. E tem uns que claramente exigiriam um exorcismo coletivo com combo de juízo final. Hoje você vai presenciar momentos que fizeram o Espírito Santo pensar em tirar férias. E no vídeo de hoje você confere momentos tão absurdos em igrejas que nem o capeta quis se envolver. E para abrir o carnaval do círculo de oração, uma mensagem aos irmãos que já estão separando a roupa missionário meets micareta. Presta atenção nessa pérola aqui. Que se inicie a temporada da cachaça. Não, da cachaça não. Da caça. Eu li errado, gente. Toma cachaça, c****. Já vi cantora gospel tentar ser a Beyoncé do Monte Sinai. Mas ontem vi uma que soltou um grito tão alto que achei que ia descer o anjo do apocalipse. Estamos em uma era da tecnologia e a internet está aí para nos ajudar em tudo. Então, é hora de colocarmos a cabeça para pensar e despertar de tudo que nos afaste do verdadeiro Evangelho de Jesus. Em frente a uma igreja chamada Open Door, porta aberta em inglês, o destino resolveu testar a ironia divina com um motorista digno de Fast and Furious, edição pentecostal. O sujeito, claramente possuído por algum espírito de rally, começou a fazer manobras perigosas no estacionamento, até decidir jogar o carro direto contra a porta da igreja, que, adivinha? Estava fechada. A colisão não teve vítimas, mas a incoerência teológica foi letal. Como uma igreja chamada Porta Aberta fecha a porta para quem vem sedento de adrenalina? E Jesus? A internet não perdoou. Memes dizendo que o motorista só queria entrar com fé e com força tomaram conta dos comentários. E no fim, ninguém se machucou. Mas a fachada da igreja e a coerência do nome precisaram de reforma urgente, em obra e em oração. Enquanto isso, no Central, Steven Anderson, o pastor mais cancelável da América do Norte, voltou aos holofotes. E não foi por pregar o amor de Cristo, infelizmente. O motivo? Acusações pesadas feitas pelos próprios filhos, incluindo castigos físicos, manipulação emocional e uma educação baseada no apocalipse e no grito. Durante um culto, quando um fiel corajoso resolveu levantar a bola do assunto, Anderson respondeu com o carinho de um ogro em jejum espiritual. Berros, ofensas e muita energia passivo-agressiva. This church is not a free-for-all. This isn't an open mic. This isn't a karaoke bar.
okay? I'm the man of God here. I meet the qualifications. I run this church, and if you don't like it, then get out. O episódio foi gravado, viralizou e basicamente confirmou tudo o que os filhos já haviam dito. Só faltou legenda com exemplo de como não liderar uma casa e nem uma igreja. E como cereja do bolo do caos, vale lembrar que Anderson já foi banido de vários países por pregar discursos de ódio com o mesmo fervor que outros usam para cantar Rude Cruz. Agora, trocando os púlpitos pelos likes, temos Nicole Mitchell, ex-pastora que trocou os versículos. Antes de irmos para Nicole Mitchell, a ex-pastora aí que trocou até mesmo os altares, né, o ministério, para ser aí influencer, né, e influencer com fotos muito pesadas, íntimas aí, né, e a gente vai acompanhar aqui. Mas deixa eu trazer aqui rapidamente, gente. Infelizmente, tem pessoas que pregam algo, mas não vivem de fato, né? Então, discurso de ódios, assim, sempre tem em muitas pregações aí, né? Pessoas que jogam indiretas, né? Sem ter respeito e temor pelas ovelhas, pelos ouvintes que estão ali. E isso acontece muito, mas escuta aqui, gente. É por isso que é muito bom a gente conhecer a pessoa, né? E conhecendo essa árvore, a gente nunca vai oportunizar essa pessoa, por quê? Porque eu sei que a mesma pode ferir, né, a igreja do Senhor. Não com uma pregação que exorta, mas com aquilo que ele sente, né? O ego fala muito mais alto para descontar, para bater, né, em pessoas ali que com certeza deve ter se levantado contra a mesma e vai ali, usa o altar como se fosse um lugar para pagar o mal com o mal. Isso acontece muito, né? Sobre a questão de muitas igrejas aí atribuir o ceticismo, né, coisas dentro da igreja, sabe, que acaba escandalizando, aí dá, como tá nas imagens aí, como um senso de loucura, né, de coisas assim que a gente acaba se entristecendo. Isso é natural, gente. Hoje em dia o que mais tem nas igrejas hoje, né, pessoas tentando atrair pessoas, né, encher a igreja com profecias, com falsas profecias, com falsos milagres, para fazer a pessoa vir. Então, nós estamos aqui para abrir os vossos olhos, gente, né? A pessoa só perece, ela só morre espiritualmente se ela não ter conhecimento, né? E através das Sagradas Escrituras que vai fazer com que você venha amadurecer, para você não ser levado por esses ventos de doutrina. Então, é por isso que nós estamos aqui. Tá ok, gente? Vamos pro vídeo. Pelo OnlyFans em um dos plot twists mais ousados da história gospel. Mitchell decidiu largar o ministério evangélico e se reinventar como criadora de conteúdo adulto, alegando estar finalmente vivendo sua verdade e suas preferências por lingeries ao invés de liturgias. Ela afirma que, depois de anos sufocada por regras e doutrinas, resolveu abrir mão do peso da santidade para assumir a leveza da própria identidade, com assinatura mensal. Enquanto alguns a aplaudem como ícone de libertação feminina, outros a acusam de trocar a salvação por selfies sensuais. Ela, por sua vez, está bem confortável, literalmente, e afirma que nunca se sentiu tão conectada consigo mesma. E com o Pix também. E quando você acha que já viu tudo, eis que o templo da fé se transforma num octógono do UFC evangélico. 2 mulheres, uma câmera e nenhum fruto do Espírito Santo. Tudo começou quando uma delas estava gravando conteúdo para a rede social em uma sala da igreja. A outra, claramente não ungida com paciência, se irritou com a exposição. A discussão subiu o tom mais rápido que o coral canta: "Grandioso és tu", até que uma puxou a outra pelos cabelos e começou a santa pancadaria. O local virou palco de briga digna de Casos de Família Gospel Edition. E só cessou quando outros membros chegaram correndo para separar o fight. O vídeo viralizou com direito à narração estilo Galvão Bueno. É briga, é tapa, é fogo no altar e na cara. Se Deus tá vendo, Ele com certeza tá de mãos na cabeça. Agora, gente verdadeira, o mais bizarro. Tem uns novos convertidos que aceitam Jesus e já recebem o Espírito Santo na hora. Acabou de aceitar Jesus
e já foi batizado com o Espírito Santo. Vê se é língua estranha. Meu Deus, é muito forte isso aqui. É avivamento genuíno, rapaz. Muita festa que não tem salvação, não tem batismo com o Espírito Santo, tá faltando palavra. Isso não é um milagre, é um truque. Olha só, o moço acabou de chegar na igreja e já está no terceiro céu. Tá na cara que algo está errado? Vai para casa, sai daí, vai estudar o básico primeiro, que não é assim que funciona. Durante uma missa calma e pacífica, Bom, gente, eu não faço esse tipo de julgamento, né? Porque isso pode acontecer sim. Não sei se vocês lembram, né? Paulo perseguia os cristãos, né? Tá na Bíblia. Perseguia os cristãos, Jesus tem um encontro com ele, né? Ele fica cego, ele manda o mesmo ali em busca de Ananias, né? E Ananias ali ora por ele, e quando ele ora, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, ou seja, no primeiro encontro, ali, no primeiro momento que ele tem ali, em relação à oração, aquilo que fez para poder ele voltar a enxergar, tudo isso causou um grande movimento na vida espiritual de Paulo, né, que antes era Saulo. Então, não existe isso, tá, gente? Deus tem as suas multiformas de operar e, como eu te disse, eu tenho a minha opinião, respeito também a opinião aqui da pessoa do canal, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque se Deus quer batizar, ele batiza. Se Deus quer transformar, ele vai fazer, né? Já no caso desse rapaz aqui, eu não posso de maneira alguma julgar o que de fato aconteceu com ele, por ele falar em línguas estranhas, por ele ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Se isso é verdade ou não, isso não cabe a mim, mas sim a Deus. Mas, como eu estou dizendo, estou trazendo um exemplo aqui de Paulo, que ele foi cheio do Espírito Santo quando Ananias orou por ele. Então, no primeiro encontro que Paulo tem com um cristão, de fato, na sua convenção, realmente ele já recebe a presença, né, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, que a gente possa refletir em relação a isso, porque se a gente tiver um certo conhecimento bíblico, a gente não vai de maneira alguma julgar esse ato, né? E aqui eu estou dando a minha opinião e respeitando a opinião também da pessoa que fez e desenvolveu o vídeo aqui, tá? O que você acha disso? Comenta aqui. Você concorda ou discorda do meu comentário, da minha opinião, tá? Eu vou respeitar, eu vou ler o comentário e vou responder, tá ok? Vamos pro vídeo. um coral afinado e fiéis de coração aberto, um barulho inesperado interrompeu a graça. Um peido. Sim, alguém soltou um gás profano em pleno momento de adoração, e o estrondo foi tão alto que abafou até o órgão da igreja. O vídeo gravado por um fiel flagra o exato instante da explosão intestinal, com direito a fiéis se entreolhando, segurando o riso e padres tentando manter a compostura. A suspeita é de que o cinegrafista sabia o que ia acontecer, pois estava com a câmera posicionada como quem aguardava a segunda vinda do... Pum! Nas redes, o episódio foi apelidado de O Sopro do Espírito, com trilhas sonoras remixadas e teorias escatológicas de humor escatológico. Em uma live feita por um pastor entusiasmado em falar do diabo, como se fosse uma fofoca quente, tudo ia bem até o imprevisto espiritual acontecer. No meio do discurso, enquanto ele apertava uma bolinha com o rosto do capeta estampado, sim, isso existe. Um crucifixo que estava na estante caiu do nada. O barulho foi seco, o susto foi real, e a reação do pastor foi digna de quem viu o próprio demônio saindo da bolinha. O público, claro, surtou nos comentários. Muitos disseram que foi uma intervenção divina, outros que foi só gravidade com timing celestial. O importante é que, nesse caso, nem o capeta quis continuar sendo usado como brinquedo anti-estresse. Até ele tem limites. E é assim que a fé vira entretenimento. A espiritualidade vira roteiro de comédia. E os cultos se tornam episódios de uma série chamada Milagres, Micos e Mistérios, quando a igreja vai longe demais. Se você riu, se espantou ou se perguntou,
Onde foi que erramos? Lembre-se, Deus perdoa, mas a internet não esquece. Deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que precisa de libertação ou de um bom senso gospel. Gente, chegamos ao fim do vídeo, né? Eu quero que você aí dê essa opinião, né? Comenta aqui o que você acha, o que você mais ali achou de absurdo, que você se escandalizou. Comenta aqui que eu vou responder, tá ok, gente? E eu conto com seu apoio, né? Não esqueça de deixar o like, ou você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos vídeos, tá ok, gente? Gente, Deus abençoe e até o próximo vídeo.